O menino Eliabe acordou antes de todo mundo aquela manhã. Ele adorava espiar os pescadores preparando as redes, e às vezes até ajudava a empurrar os barcos para a água. Mas naquele dia, assim que pisou na praia de Genezaré, percebeu que havia algo estranho no ar. Simão Pedro, o pescador mais firme e corajoso que Eliabe conhecia, estava sentado na beira do barco com a cabeça baixa, como se tivesse perdido uma batalha invisível. As redes secavam no sol sem um único peixe preso nelas. Para uma criança que via Simão como um gigante dos mares, aquela cena parecia virar o mundo de cabeça para baixo. 2. Eliabe caminhou devagar, tentando não fazer barulho, mas o silêncio era tão grande que até o som dos seus passos parecia exagerado. Tiago e João lavavam as redes com movimentos rápidos, como se quisessem espantar a frustração que grudava nos braços deles. André tentava animar Simão, mas nem ele conseguia esconder a tristeza. A madrugada tinha sido longa e o mar parecia ter se fechado para eles. Era como se as águas tivessem decidido se esconder de propósito. 3. Mas então, como se uma luz silenciosa se acendesse no meio da praia, Jesus apareceu caminhando entre as pessoas. Eliabe sentiu o coração bater diferente. Um misto de curiosidade, alegria e aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Quando Jesus sorria, até o vento parecia mudar de direção. Quando ele falava, até as gaivotas ficavam quietas. E naquele instante, Jesus olhou diretamente para o barco de Simão. 4. Sem hesitar, Jesus subiu no barco e pediu para Simão afastá-lo um pouco da margem. O pescador, ainda cansado, obedeceu sem questionar. As pessoas começaram a se reunir, formando um círculo silencioso ao redor da água. Eliabe se espremeu entre os adultos para ver melhor. 5. E então, quando Jesus terminou de ensinar, ele disse a frase que fez o mundo inteiro de Eliabe parar. Simão, avance para águas profundas e lançai as redes. Era o início de um milagre que mudaria para sempre, não só aquele dia, mas o futuro de todos os que estavam ali. A praia de Genezaré ficou cheia de murmúrios quando Jesus terminou de falar ao povo de dentro do barco de Simão Pedro. O sol já começava a refletir no lago, como se espalhasse pedacinhos de ouro sobre a água. Eliabe, o menino curioso que sempre acompanhava os pescadores, observava tudo com os olhos arregalados, sentindo que aquele momento era mais importante do que qualquer pescaria que já tivesse visto. Ele não sabia exatamente o que Jesus planejaria a seguir, mas o jeito como Simão o observava, com respeito, surpresa e um fio de esperança, deixava o menino ainda mais atento. Os pescadores estavam acostumados à força da água, aos ventos inesperados e ao silêncio das madrugadas, mas Jesus parecia enxergar algo além do que qualquer um podia ver. Ele não levantava a voz, mas cada palavra saía como se fosse uma onda calma, capaz de alcançar até o último canto do coração de quem escutava. Eliabe percebeu Tiago e João trocando olhares discretos, como quem tenta entender por que Jesus escolheria justamente aquele momento, depois de uma noite inteira fracassada, para mandar tentar de novo. Simão segurava o remo com as mãos ainda doloridas do esforço. A vontade de desistir brigava com a vontade de crer. E Eliabe, que sempre achou Simão o homem mais forte da cidade, descobriu ali que até os mais fortes precisam de um motivo para continuar quando nada dá certo. Jesus era esse motivo. A multidão parecia segurar o fôlego quando Jesus apontou para o centro do lago, como se indicasse um tesouro escondido. Eliabe imaginou o mar respondendo ao toque da voz de Jesus, como se os peixes lá no fundo ficassem curiosos e começassem a se mexer. E antes que a aventura começasse de verdade, não esqueça, se você está ouvindo esta história e quer continuar navegando comigo pelos milagres incríveis de Jesus, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aí qual cidade ou país está assistindo. Assim você ajuda essa história a viajar muito mais longe, tão longe quanto as águas profundas onde o milagre estava prestes a acontecer. O lago estava tão quieto que parecia até segurar a respiração. Simão Pedro, ainda sentado no barco, olhou para Jesus como quem procura uma explicação que ainda não existe. Ele havia passado a noite inteira tentando pescar, e não conseguiu nada, absolutamente nada. As redes estavam limpas demais, leves demais. Mas a voz de Jesus tinha algo que mexia por dentro, algo que parecia abrir uma porta invisível. Eliabe, que estava sentado perto da beira da água, observava tudo com tanto brilho nos olhos que até esquecia de piscar. Simão respirou fundo e olhou para André, seu irmão. André fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz sem palavras: "Vamos confiar." Era curioso para Eliabe ver dois pescadores tão fortes hesitando diante de um simples pedido.
Mas o menino percebeu que não era um pedido comum. Era Jesus falando. E quando Jesus falava, era como se até o vento estivesse prestando atenção. Aos poucos, Simão se levantou. A madeira do barco rangia baixinho sob seus passos. Eliabe viu que as mãos dele tremiam um pouco, não de medo da água, mas de medo de tentar outra vez e falhar. Ele conhecia aquele medo. Um medo que todos têm, grandes ou pequenos. Jesus, porém, o observava com um sorriso leve, como um amigo que segura a lanterna enquanto alguém tenta caminhar num lugar escuro. Tiago e João chegaram no barco ao lado, prontos para ajudar se fosse necessário. Eles eram filhos de Zebedeu, pescadores desde muito jovens, acostumados com correntes fortes e tempestades. Mas, naquela manhã, era como se todos eles estivessem aprendendo algo novo, algo que não se encontrava em mapas de navegação nem em anos de experiência. Eliabe se sentiu pequeno diante daquela cena, como se estivesse olhando para o início de uma história que mudaria tudo. Simão posicionou o barco rumo ao centro do lago. A água ficava mais profunda e mais escura ali. Um azul que parecia engolir qualquer coisa que chegasse perto. Eliabe caminhou pela estreita faixa de areia, tentando acompanhar com os olhos o movimento do barco. Ele imaginou os peixes lá embaixo, ouvindo o som das remadas e se perguntando o que estava acontecendo. O menino não sabia explicar, mas sentia que havia algo diferente naquele pedaço de água, como se o lago inteiro estivesse esperando por um comando. Jesus permaneceu em pé no barco, sereno, sem pressa nenhuma. O vento levantou levemente sua túnica, e Eliabe pensou que aquele era o tipo de cena que alguém guarda na memória para sempre, mesmo quando cresce. Jesus então colocou a mão no ombro de Simão, e aquele simples gesto parecia carregar um mundo de coragem. Não era uma ordem dura, era um convite, doce e firme ao mesmo tempo. Simão segurou a rede com força e olhou uma última vez para Jesus, como quem pergunta silenciosamente: "Tem certeza?" Jesus respondeu apenas com o olhar, um olhar cheio de paz, como se pudesse enxergar o que ninguém mais via. Eliabe prendeu a respiração. Tiago e João se inclinaram mais para a frente. Até as aves do céu pareciam ter parado de voar para ver o que ia acontecer. E então, com um movimento rápido e preciso, Simão lançou a rede. A água abriu um círculo largo ao redor dela, como se recebesse o objeto com um segredo. Eliabe deu um passo para trás sem perceber. Parecia impossível que algo diferente fosse acontecer ali. No fundo do seu coração, o menino torcia para que Jesus estivesse certo. Mas parte dele ainda tinha medo da rede voltar vazia, como aconteceu tantas vezes naquela madrugada. A rede afundou, desaparecendo completamente no lago. Simão segurou a corda com força, esperando sentir o mesmo peso leve da frustração. Mas, de repente, uma vibração inesperada percorreu a corda, como se centenas de pequenas estrelas estivessem brilhando dentro da água. Eliabe abriu a boca sem conseguir dizer uma palavra. Simão arregalou os olhos. A rede começou a puxar para baixo com tanta força que parecia viva. E foi ali, naquele instante, no silêncio da manhã quebrado apenas pelo barulho da água, que o impossível começou a acontecer, bem diante dos olhos de um menino que jamais esqueceria aquele momento. A corda vibrou tão forte nas mãos de Simão Pedro que ele quase a soltou de surpresa. Seus olhos se arregalaram de um jeito que Eliabe nunca tinha visto antes. A rede parecia presa em algo gigante, algo que puxava com a força de um redemoinho invisível. Não era o peso de um peixe ou dois. Era como se o próprio lago estivesse devolvendo tudo o que tinha escondido durante a noite inteira. Eliabe deu alguns passos para dentro da água sem perceber, tentando ver mais de perto, enquanto o coração dele batia rápido, como se tivesse virado um tambor. Simão se inclinou, usando todo o corpo para segurar a corda. André correu para ajudá-lo, e os dois quase caíram no barco quando a rede puxou de novo, ainda mais forte. Tiago e João, no barco ao lado, ficaram parados por meio segundo, o tempo exato para o espanto virar ação. Eles pularam para ajudar, o som das madeiras dos barcos batendo uma na outra, ecoando pelo lago. Eliabe nunca tinha visto pescadores tão fortes ficarem tão surpresos. As cordas escorregavam entre as mãos deles como serpentes vivas. Simão cerrou os dentes e puxou com tudo, o rosto vermelho de esforço, mas com um brilho novo nos olhos. Um brilho de quem percebe que não está vivendo uma cena comum. Jesus observava tudo em silêncio, mas era um silêncio cheio de sentido, como o de alguém que entende o final da história antes que ela aconteça. Quando a superfície da água começou a se mover com força, Eliabe sentiu o estômago gelar. Ondas pequenas se formavam ao redor da rede, e pontos prateados começaram a aparecer, piscando como se fossem estrelas no fundo do lago. Peixes,
Muitos, muitos peixes. Eles subiam tão rápido que parecia um estouro de vida, um rio invertido. A rede estufou de um jeito que Eliabe achou que fosse rasgar. Os pescadores trocaram olhares incrédulos, a respiração curta e rápida. Tiago gritou que a rede estava começando a arrebentar. João tentou firmá-la com as mãos trêmulas de esforço. Mas a quantidade de peixes era tão absurda que escapavam pelas bordas, saltando para dentro do barco como se tivessem sido chamados por alguém. Eliabe gargalhou sem querer, tomado por uma mistura de espanto e alegria que parecia crescer dentro do peito. Nunca, nem nos maiores contos que ele escutava dos mais velhos, alguém tinha visto algo parecido. Os barcos começaram a afundar levemente, o peso dos peixes empurrando as bordas para baixo. Simão pediu que Tiago e João viessem com seu barco imediatamente, e os dois se aproximaram depressa, quase derrubando aparelhos e remos. Trabalharam juntos, cada um puxando um lado da rede, mas aquilo tudo parecia maior do que todo o esforço deles. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. Eliabe correu até a beira da água, levantando o short para não molhar, mas acabou ignorando a ideia e entrou até os joelhos, pulando para tentar ver melhor. Ele queria guardar aquele momento dentro da memória como quem guarda um tesouro. Era como se o lago tivesse acordado de repente, revelando uma riqueza escondida só porque Jesus pediu. O menino olhou para Jesus e viu que ele sorria, mas não um sorriso grande e barulhento. Um sorriso tranquilo, cheio de carinho e certeza. Os peixes brilhavam tanto que pareciam pedras preciosas. Cada um tinha reflexos diferentes, alguns puxando para o dourado, outros para o azul, e alguns até pareciam ter pequenas faíscas de luz nos olhos. Eliabe pensou que, se pudesse, pegaria um e guardaria no bolso só para lembrar daquele milagre para sempre. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi o olhar de Simão, que de repente mudou. Ele não parecia mais focado apenas na pesca. Era como se outra ficha tivesse caído dentro dele. Simão deixou a rede por um instante e se voltou para Jesus. Seus olhos estavam arregalados, mas não de medo do lago. Era outra coisa. Era como perceber que alguém muito maior do que qualquer pescador estava ali. Ele caiu de joelhos no fundo do barco, cercado por peixes pulando e água respingando. Eliabe não esqueceu jamais o que ele disse com a voz trêmula, mas firme: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E foi nesse momento, no meio daquele mar de peixes, que Jesus se aproximou dele com um olhar tão doce e forte que parecia iluminar tudo ao redor. E ali, naquele instante, começou o verdadeiro milagre, não o dos peixes, mas o do coração de Simão Pedro. Simão ainda estava ajoelhado quando Jesus deu um passo à frente dentro do barco. A água balançava suavemente como se o lago inteiro estivesse esperando para ouvir o que viria a seguir. Eliabe, na beira da praia, ficou na ponta dos pés, com as mãos apoiadas nos joelhos, tentando enxergar melhor. Ele nunca tinha visto Simão daquele jeito. O pescador mais forte da região parecia pequeno diante de Jesus. Não por fraqueza, mas por perceber que estava diante de alguém muito maior do que ele podia imaginar. Jesus colocou a mão no ombro de Simão, e foi como se uma paz enorme tivesse caído sobre o barco. Até os peixes que ainda pulavam aqui e ali pareciam mais silenciosos. O vento ficou mais calmo, o lago mais quieto, como se tudo estivesse prestando atenção. A voz de Jesus quebrou o silêncio com suavidade, mas também com firmeza, como a água que toca as pedras e muda tudo de lugar. Ele disse: Não tenhas medo. De agora em diante, serás pescador de homens. As palavras entraram em Simão como uma onda quente, cheia de significado que ele ainda não entendia direito. Eliabe sentiu o coração acelerar só de ouvir. O que seria pescador de homens? O menino imaginou pessoas pulando como peixes, o que o fez segurar o riso, mas logo percebeu que não era isso. Era algo maior, algo que mudaria o mundo. Tiago e João olharam para Jesus com o mesmo brilho no olhar, como se estivessem recebendo um convite para uma aventura que ninguém jamais tinha vivido. Simão se levantou lentamente, ainda ofegante, mas com uma expressão nova no rosto. Era coragem misturada com surpresa. André colocou a mão no ombro do irmão, como quem diz: Estamos juntos nessa. A pesca enorme ainda estava diante deles, derramando peixes pelos barcos, mas nenhum dos pescadores parecia mais interessado em contar quantos tinham pego. O milagre já não estava no peso das redes, mas no peso das palavras de Jesus. Enquanto eles puxavam as redes finais, Eliabe correu para acompanhá-los pela margem. Ele queria estar perto de Jesus, queria entender mais daquele chamado misterioso.
As gaivotas começaram a voar em círculos sobre a água, atraídas pelo brilho da pesca, mas Eliabe nem olhava para elas. Seu olhar estava preso nos passos tranquilos de Jesus, que caminhava pela madeira molhada do barco como alguém que conhece cada onda do lago. Os barcos chegaram à areia com esforço, os pescadores escorregando um pouco ao tentar equilibrar o peso dos peixes. Pessoas da cidade correram para ver o que estava acontecendo, algumas boquiabertas, outras rindo de alegria. Eliabe ficou espremido entre adultos, tentando ver por cima dos ombros deles. A cada nova pessoa que chegava, mais espanto se espalhava pela multidão. Ninguém entendia como uma pesca tão grande podia acontecer num dia em que o lago inteiro parecia ter dormido. Mas o maior espanto ainda estava por vir. Simão, Tiago, João e André se aproximaram de Jesus com os pés ainda molhados. Eles trocaram olhares silenciosos, como quem sabe que está prestes a tomar a maior decisão da vida. Eliabe percebeu que algo grande estava acontecendo. Seus olhos viajaram de um rosto para outro, vendo a determinação se formar nos pescadores como uma maré subindo. Jesus sorriu para eles, aquele sorriso que parecia aquecer até os lugares mais frios do coração. Não era um convite falado com muitas palavras, era um chamado que se sentia antes mesmo de ser entendido. Os pescadores olharam para seus barcos lotados, para suas redes ainda pingando e para o lago que tantas vezes foi duro com eles. E então voltaram o olhar para Jesus. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento. E ali, bem na frente de todos, Simão foi o primeiro a dar o passo. Ele deixou o barco para trás. Depois, André. Tiago e João vieram logo em seguida. Eliabe ficou sem fôlego. Os quatro estavam deixando tudo: peixes, redes, barcos, a segurança que conheciam desde crianças. Mas nenhum deles hesitou. Eles seguiram Jesus como quem segue a luz depois de muito tempo no escuro. E Eliabe, com os olhos brilhando, soube naquele instante que estava testemunhando o começo de algo que encheria o mundo de histórias para sempre. O sol já estava mais alto quando Jesus começou a caminhar pela areia, seguido por Simão, André, Tiago e João. A multidão observava cada passo, como se medo e admiração brigassem dentro de cada pessoa. Eliabe correu atrás, tentando não tropeçar nas pegadas deixadas pelos pescadores. Ele queria ficar perto o suficiente para ouvir tudo, ver tudo, guardar tudo. Era como se a praia estivesse se transformando diante dos seus olhos, ganhando cores mais vivas só porque Jesus estava caminhando por ela. As pessoas se aproximavam, algumas tocando a própria testa como se precisassem ter certeza de que não estavam sonhando. Outras levavam as mãos ao coração, e havia até quem chorasse baixinho sem saber explicar por quê. Não era só a pesca que impressionava, era o que Jesus dizia, o jeito que ele olhava para cada pessoa como se soubesse exatamente o que elas sentiam por dentro. Eliabe via isso com clareza e, mesmo sem entender tudo, sabia que Jesus enxergava muito mais do que qualquer adulto conseguia. Simão caminhava com passos firmes, mas Eliabe percebeu que havia um brilho diferente nos olhos dele. Não era o brilho da pesca, nem o brilho da surpresa. Era algo mais profundo, como se ele tivesse encontrado um novo tipo de força, diferente daquela que sentia quando puxava as redes. Tiago e João andavam lado a lado, conversando baixinho, tentando compreender o que significava deixar tudo para seguir alguém que parecia conhecer o mundo inteiro com um único olhar. A praia estava cheia de conversas. Pessoas perguntavam umas às outras se deviam seguir também, se deviam deixar suas casas, seus trabalhos, suas rotinas, mas Jesus não chamava todos da mesma forma. Ele olhava para alguns com carinho, para outros com compaixão e para alguns como quem desperta coragem. Era como se cada pessoa recebesse uma semente diferente para guardar no coração. Eliabe sentia que tinha recebido uma também, mesmo que fosse pequeno demais para entender qual era. O menino caminhava tão perto de Simão que conseguia ouvir a respiração dele, pesada mas firme. Simão parecia repetir mentalmente tudo o que Jesus havia dito dentro do barco. O pedido para lançar a rede. O milagre. O chamado. Era como se ele quisesse gravar tudo na memória para nunca esquecer. André observava as pessoas que vinham atrás, talvez imaginando como suas vidas mudariam a partir daquele dia. De repente, uma senhora de idade avançada se aproximou mancando, apoiada num bastão torto. Eliabe se afastou um pouco para dar espaço. A mulher pediu ajuda com a voz fraca, explicando que sentia dor nas pernas havia anos e quase não conseguia caminhar. Jesus a olhou como alguém que enxerga o coração antes de enxergar o corpo. Ele colocou a mão sobre a perna dela com cuidado.
como se estivesse tocando um vaso muito frágil. A praia inteira ficou em silêncio. E então, como uma brisa leve que passa sem fazer esforço, a mulher respirou fundo e endireitou o corpo. Seus olhos se abriram como duas janelas recebendo luz pela primeira vez. Ela soltou o bastão e começou a andar devagar, depois mais rápido, depois rindo e finalmente chorando enquanto abraçava Jesus. As pessoas ao redor levantaram as mãos para o céu, algumas agradecendo, outras sem conseguir dizer nada. Eliabe sentiu um calor subir pelo peito. Não era medo, era o tipo de alegria que faz a gente querer pular sem razão. Simão observou aquilo tudo com uma mistura de admiração e humildade. Ele já tinha visto Jesus realizar coisas além da lógica, mas testemunhar um milagre tão perto o deixava ainda mais certo de que tinha tomado a decisão certa ao segui-lo. Tiago segurou o braço de João como quem diz: "Estamos vendo algo que o mundo inteiro vai lembrar." Era verdade. A areia daquela praia guardaria aquele segredo para sempre. Jesus continuou caminhando, com a multidão crescendo cada vez mais atrás dele. Eliabe andava tão perto que quase conseguia tocar a túnica de Jesus, mas tinha medo de atrapalhar. Ele só queria estar ali, acompanhando cada passo, respirando a mesma poeira que se levantava dos pés do mestre. E no fundo do coração, uma pergunta começava a nascer. Talvez ele também pudesse seguir Jesus. Talvez aquele chamado não fosse só para pescadores. E enquanto o menino pensava nisso, Jesus olhou rapidamente para trás e sorriu para ele. Foi um sorriso pequeno, mas cheio de promessa. E foi nesse instante que Eliabe sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mesmo que ainda não soubesse como. A praia foi se enchendo de outros pescadores, famílias curiosas e crianças que corriam para ver de perto o brilho das escamas. Os peixes refletiam a luz do sol, como se pequenos diamantes tivessem sido espalhados pela areia. Simão, que antes estava cansado e frustrado, agora tinha os olhos cheios de um brilho infantil, como alguém que acabara de descobrir um segredo escondido do céu. João observava Jesus em silêncio, sentindo que aquele milagre era muito maior do que peixes. A voz mansa do mestre ainda ecoava dentro dele, como se tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que existia. Ele se aproximou de Jesus e ficou a poucos passos, como um aluno diante do professor mais sábio do mundo. Jesus olhou para ele e sorriu. Não era um sorriso longo, mas era tão cheio de paz que João sentiu sua respiração desacelerar. Ele pensou em todas as noites de pesca, nos remos pesados, nas cordas ásperas arranhando as mãos. E pela primeira vez, ele imaginou uma vida completamente diferente daquela rotina. Uma vida guiada não pelo vento e pelo mar, mas pela esperança viva daquele homem. Tiago ajudava a puxar os últimos peixes quando ouviu Jesus chamá-lo pelo nome. Ele ficou surpreso, não lembrava de ter se apresentado. O modo como Jesus dizia seu nome era como se o tivesse conhecido desde o primeiro dia de sua vida. Tiago deixou a rede cair por um instante e olhou para ele com um misto de respeito e curiosidade. As crianças que estavam olhando os peixes começaram a apontar para Jesus, cochichando umas com as outras. Algumas diziam que ele era um profeta, outras que ele parecia um rei sem coroa. Uma garotinha aproximou-se timidamente e ofereceu uma pequena concha que tinha achado perto das pedras. Jesus a recebeu como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, e a menina saiu pulando de alegria. Simão andou até Jesus com passos lentos, como alguém que carrega muitas perguntas dentro do peito. O vento soprava leve, empurrando o cheiro do mar em volta deles. Quando Simão finalmente parou diante do mestre, parecia que a praia inteira tinha silenciado para ouvir o que ele diria. Jesus colocou a mão no ombro de Simão, um gesto simples, mas cheio de significado, e disse que não era mais o mar que guiaria sua vida, e sim o propósito de Deus. Simão sentiu um frio na barriga, mas também uma alegria tão forte que a vontade era de agradecer, rir e chorar ao mesmo tempo. André, que sempre observava tudo com calma, se aproximou dos irmãos. Ele percebeu que aquele momento não era apenas sobre o milagre, era sobre um chamado, sobre uma nova jornada. Ele olhou para Jesus como quem olha para um novo horizonte, e algo dentro dele respondeu com firmeza: "Sim, eu quero seguir esse caminho." E assim, diante de peixes brilhando na areia, de ondas que iam e voltavam como se aplaudissem, e de um sol que iluminava tudo como um enorme sorriso no céu, Simão, André, Tiago e João tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Eles deixaram as redes para trás, deixaram seus barcos descansando na beira da praia e seguiram Jesus,
Aquela manhã, junto ao lago da Galileia, nunca mais saiu da memória daqueles 4 pescadores. O brilho dos peixes que quase fizeram os barcos afundarem ficou pequeno diante do brilho ainda maior que Jesus colocou dentro deles. Eles descobriram que milagres não acontecem apenas para encher redes, mas para encher corações de coragem, fé e propósito. E ao seguirem o Mestre, perceberam que cada passo ao lado dele era como navegar em águas tranquilas, mesmo quando a vida parecia agitada como uma tempestade. A pesca maravilhosa não foi apenas um grande acontecimento, foi o início de uma nova história. Uma história que mudaria o mundo para sempre. Simão, André, Tiago e João deixaram para trás tudo o que conheciam porque sentiram que Jesus era o maior tesouro que poderiam encontrar. E até hoje, crianças e famílias do mundo inteiro escutam essa história para lembrar que, quando confiamos em Jesus, coisas grandiosas acontecem, mesmo quando tudo parece impossível. Que essa história toque também o seu coração, mostrando que Jesus continua chamando pessoas para segui-lo, com amor, paciência e um sorriso que ilumina qualquer escuridão. Quando você sentir medo, lembre-se da praia naquela manhã, das redes vazias que se tornaram cheias, do desânimo que virou esperança e das ondas que pareciam cantar. Jesus ainda continua fazendo milagres, e ele pode fazer um dentro de você também.